Olá pessoal, 4 coisas que você empregador precisa saber sobre o trabalho no feriado. Resolvi fazer esse vídeo porque o trabalho no feriado, essa questão é sempre uma questão complexa que deixa dúvidas, né? Principalmente pelo emaranhado de leis que a gente tem regulando essa questão do trabalho no feriado. Então eu resolvi fazer esse vídeo para, através de 4 tópicos, de 4 coisas, a gente conseguir compreender o assunto trabalho nos feriados. A primeira parte eu vou pedir para você me acompanhar, que a gente vai fazer uma evolução das leis que tratam do assunto. Bem simplificada, só para a gente entender o que é uma lei e o que é outra. Fique com a gente. Pessoal, quando a gente pensa em trabalho no feriado, a gente tem que analisar 4 dispositivos legais, tá? Nós temos a Lei 605 de 49, que passou por mudanças, por atualizações, e ela define que se não for concedida a folga, quem trabalhar no feriado tem que receber em dobro. E aí, em novembro de 2021, foi editado o Decreto 10.854, tá? Dispondo sobre o trabalho nos feriados, mas esse decreto a gente tem que entender que ele regulamenta a Lei 605 de 49. Nunca que um decreto vai poder dispor mais que uma lei, né? Nós temos a hierarquia legal que tem que ser obedecida. E temos a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 671 de 2021, tá? Que o decreto 10.850 diz que vai ser editada uma portaria definindo quais as atividades com autorização permanente para trabalho em domingos e feriados, certo? E além disso, nós temos a Lei 10.101 de 2000, tá? No artigo 6º-A, o 6º-A que trata do feriado, que diz o seguinte: é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio, tá? Nas atividades do comércio em geral, desde que autorizada em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a Lei 10.101 de 2000, ela é uma lei especial que define o trabalho nos feriados para os empregados do comércio, para os comerciários. E é sobre essa ótica que a gente tem que ver os dispositivos legais e fazer a interpretação. Então vamos continuar agora para as nossas 4 coisas que são importantes. Coisa número 1, tá? Primeira regra que a gente não pode esquecer, a regra geral. Não se trabalha em feriado. Essa é a regra geral. Todo empregado tem direito a um descanso semanal remunerado e descansar em feriados civis e religiosos. Então a regra geral é que não se trabalha em feriado. Tá? Nós temos que mentalizar isso. Não é normal o trabalho no feriado, tá? Então, feriado é dia de descansar. Mas a gente tem exceções, tá? Então, temos exceções. Quais são as exceções? Atividades que, pela conveniência, né, precisam estar abertas em feriados e pelas exigências técnicas. Por exemplo, você já se imaginou se um hospital não funcionar no feriado? Tá? Então, essa é a mentalidade. Trabalho no feriado é exceção. A regra é que não se pode trabalhar no feriado. A regra geral. Mas temos exceções. Número 2. O aspecto número 2 que a gente tem que se preocupar quando a gente vai analisar se a gente pode abrir e convocar nossos empregados para trabalhar no feriado. Muito importante. Ler a convenção coletiva, tá? Todo empregador, uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é solicitar a convenção coletiva da sua categoria, dos seus empregados, né, se você tiver mais que uma, e ler essa convenção coletiva. Não deixar só a critério do seu escritório de contabilidade ou de quem faz a folha. Você, que é dono da empresa, tem que entender essas regras. Então, é ler a convenção coletiva. A convenção coletiva permite o trabalho no feriado? A convenção coletiva proíbe o trabalho no feriado? Essas perguntas você tem que responder, tá? Então, é muito importante a gente entender que sobre as regras, o decreto, essa lei que a gente mostrou, sobre a CLT, se tiver uma regra na convenção coletiva, ela vai ser mais importante. A convenção coletiva é que nós temos que respeitar. Se ela amplia direitos, é ela que a gente tem que respeitar. Então, se a convenção coletiva dizer que precisa de autorização autorização em convenção coletiva, se precisa de um acordo coletivo, nós temos que respeitar essa regra, certo? E para os comerciários, em especial, diferente das outras categorias, nós temos que fazer essa diferenciação. Nós temos a Lei 10.101, lembra que eu falei que é uma lei especial, que diz o seguinte: que é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral,
desde que autorizada em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. Ou seja, para os comerciários, para as atividades de comércio, não é só a convenção não dizer nada, ela precisa autorizar. Para as demais atividades, se a convenção não disser nada, ok, posso ir adiante para a terceira coisa, certo? Então temos que verificar a convenção coletiva, pode ou não pode, precisa de autorização, né? Partimos desse pressuposto. E lembrando também que não façam confusão entre trabalho no domingo e trabalho no feriado. Trabalho no domingo tem outras regras, trabalho no feriado tem uma disposição específica, tá? Só para diferenciar, o trabalho no domingo, eles não depende de autorização na convenção coletiva, enquanto que o trabalho no feriado depende de autorização coletiva para os comerciários. Isso é muito importante a gente gravar. Terceira coisa, legislação municipal. A gente passou pela questão da convenção coletiva, né, na nossa verificação. Se eu sou comércio, a convenção autorizou. Se eu não sou comércio, não tem uma proibição. Venci esse aspecto da convenção coletiva. Agora eu entro num terceiro aspecto, a legislação municipal. A legislação municipal de onde está meu estabelecimento, que eu quero abrir no feriado, permite que eu trabalhe no feriado? A lei municipal não tem uma proibição para trabalho nesse feriado? Tá? Você tem que verificar a legislação municipal. E isso é muito importante não só pela questão trabalhista, tá? A questão trabalhista também tem que respeitar, ela diz que tem que ser respeitado isso, mas você se imagine você abrindo o seu comércio, abrindo a sua empresa no domingo e tendo uma lei municipal que proíbe. Chega uma fiscalização e autua você por estar exercendo uma atividade que é proibida. O município tem essa disposição. O artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, diz que assegura aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Se o município entende que aquela atividade não é boa de ser exercida num feriado, né, eu acho que eu falei domingo, não ser exercida num feriado ou num domingo, eu tenho que observar essa legislação municipal. Então isso é muito importante, é mais um requisito para ser verificado. Coisa número 4. Atividades autorizadas a trabalhar em feriados. Então, a gente superou a convenção coletiva. A convenção coletiva, eu sou uma atividade geral, a convenção coletiva não proibiu. Eu sou uma atividade de comércio, a convenção coletiva autorizou. Além disso, eu analisei a legislação municipal e a legislação municipal não proíbe o meu trabalho nesse feriado, certo? Então, eu superei convenção e legislação municipal. Agora, tem mais um item que eu tenho que me preocupar. Essa minha atividade está autorizada pelo Ministério do Trabalho para que eu possa exercer ela num feriado? Tá? Aí nós vamos ir para a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 671 de 2021, tá? E quando surgiu essa portaria, que até teve uma grande confusão no sentido assim, e agora tem a portaria, o Ministério do Trabalho liberou, todo mundo pode trabalhar quando quiser. Não é isso. Nós temos que seguir as regras, as leis não mudaram. Isso aqui é só uma portaria, tá? E essa portaria, ela faz uma separação em atividades. Atividades que são autorizadas de maneira transitória, temporária, e atividades que estão autorizadas de maneira permanente. As atividades autorizadas de forma transitória são atividades que dependem de uma necessidade especial, de uma força maior. Se a empresa não fizer isso, ela vai ter um grande prejuízo. Nesse sentido, tá? Tem que ter uma justificativa para que o Ministério do Trabalho autorize esse trabalho em feriado, né, naquela atividade, porque ela não tem uma autorização permanente, ela não está na lista das atividades com autorização permanente. Então, se busca com o Ministério do Trabalho uma autorização provisória. E essa autorização provisória ou transitória, ela tem o prazo máximo de 60 dias, ela não pode ultrapassar 60 dias. E aí nós temos as atividades que estão autorizadas de maneira permanente e elas estão elencadas na portaria 671 de 2021. E eu vou trazer para vocês os slides apresentando essas atividades. A portaria 671 vai trazer as atividades com autorização permanente e essa portaria ela veio do dispositivo do decreto 10.854, que disse que teria um ato do Ministério do Trabalho estabelecendo quais as atividades com autorização permanente. E o decreto regula a Lei 605. Então, vamos para as atividades.
Eu vou ler de forma rápida, tá? Mas eu vou estar colocando abaixo aqui na descrição do vídeo o link direitinho para vocês acessarem essa portaria e verificar nos detalhes. Mas para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou ler eles de forma rápida. Indústrias, tá? Quais as indústrias que estão autorizadas? Laticínios, frio industrial, fabricação e distribuição de gelo, purificação e distribuição de água, produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, excluídos os serviços de escritório, mas incluídos fornecimento de suprimentos para funcionamento e manutenção de centrais, respectivas obras de engenharia, produção e distribuição de gás, serviços de esgoto, confecção de coroas de flores naturais, pastelaria, confeitaria, panificação em geral, indústria do malte, indústria do cobre, turmas de emergência nas empresas industriais, instaladoras e conservadoras dos elevadores e cabos aéreos, trabalhos em curtumes, alimentação de animais destinados à realização de pesquisa, siderurgia, fundição, forjaria, usinagem. Vocês podem observar que em todos eles indica aqui excluído o serviço de escritório, aquilo que não é necessário. Lubrificação, reparos de aparelhamento industrial, indústria moageira, usinas de açúcar e de álcool, indústria do papel, indústria de cimento, indústria de acumuladores elétricos, indústria de cerveja, indústria de refino de petróleo, indústria petroquímica, indústria de extração de óleos vegetais, processamento de hortaliças, legumes e frutas, indústria de extração de óleos vegetais, indústria do vinho, da uva, de vinagres e bebidas derivadas de uva, indústria aeroespacial, indústria de beneficiamento de grãos e cereais, indústria de artigos e equipamentos médicos, odontológicos, hospitalares, de laboratórios de higiene, indústria de carnes e seus derivados, indústria de cerâmica em geral, indústria do chá, indústria têxtil em geral, indústria do tabaco, indústria do papel e do papelão, indústria química, indústria da borracha, indústria de fabricação de chapas de fibra e de madeira, indústria de gases industriais e medicinais, indústria de extração de carvão, indústria de alimentos e de bebidas, atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção de elevadores, escadas rolantes, indústria de peças e acessórios para veículos, atividades autorizadas de forma permanente para atividades de comércio, para o comércio. O que nós temos? Varejistas de peixes, de carnes, venda de pães e biscoitos, varejistas de frutas e verduras, varejistas de aves e ovos, varejistas de produtos farmacêuticos, flores e coroas, barbearias e salões de beleza, entrepostos de combustíveis, postos de gasolina, locadores de bicicletas, hotéis e similares, restaurantes, pensões, bares, cafés, confeitarias, sorveterias, bombonieres, casas de diversão, inclusive estabelecimentos esportivos, limpeza e alimentação de animais em estabelecimentos de avicultura, feiras livres e mercados, comércio varejista de supermercados e hipermercados, cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos, inclusive os transportes a eles inerentes. Porteiros e cabineiros de edifícios residenciais, serviço de propaganda dominical, comércio de artigos relacionados nas instâncias hidrominerais, comércios em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias, comércio em hotéis, agências de turismo, locadoras de veículo, comércio em postos de combustíveis, comércio em feiras e exposições, comércio em geral, estabelecimentos destinados ao turismo em geral, atacadistas e distribuidores de produtos industrializados, lavanderias e lavanderias hospitalares, revendedores de tratores e caminhões, comércio varejista em geral, transportes, todas as espécies de transportes, comunicação e publicidade, todas as espécies, vocês verifiquem direitinho na portaria, estabelecimentos de ensino na parte de internato, todas as atividades de cultura, serviços funerários, várias atividades de agricultura, várias atividades de pecuária, várias atividades de mineração, saúde e serviços sociais, academias de esportes em todas as suas modalidades, atividades financeiras e serviços relacionados, vocês confiram direitinho na portaria, serviços, guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, radioativos, serviços de call center, serviço destinado à tecnologia da informação e processamento de dados, levantamento e análise de dados geológicos, mercado de capitais e seguros, unidades lotéricas, serviços de comercialização e reparo e manutenção de pneumáticos e remoldados, atividades de construção civil.
Pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar, então cuidem para não fazer confusão, que é um assunto que é muito fácil a gente confundir, né? A regra geral é que não se trabalha em feriado, né? Mas, então, se a minha atividade estiver autorizada de forma permanente pelo Ministério do Trabalho, eu tenho que verificar convenção e legislação municipal. E se eu precisar, minha atividade não está autorizada de forma permanente, se eu precisar por um motivo especial, eu tenho que pedir uma autorização, então, transitória. Certo? Então fique com a gente, acompanhe que a gente vai estar lançando outros vídeos com relação à legislação trabalhista. A gente está sempre publicando novidades. Se você gostou, coloque aí nesse vídeo que você curtiu e se inscreva para receber sempre as notificações quando a gente está lançando um novo vídeo. Até o próximo!